Shalom, sou Isabel Silva com mais um vídeo nesse canal, Kadima. Quero começar fazendo a pergunta: por que Yeshua, Jesus, é o caminho e não a estrada? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, que diz: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas antes de falar sobre o tema em questão, vamos ver por que Yeshua, Jesus, é o caminho. Quando Yeshua Jesus diz que é o caminho, ele está fazendo referência ao acontecimento que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 e 13, que diz: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. O próprio Moisés pediu para o Eterno mostrar o Messias, o caminho que leva a Deus. Em Atos, capítulo 9, versículo 2 diz: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse para Jerusalém. Os primeiros cristãos eram chamados do caminho. E ainda em Atos, capítulo 24, versículo 14 diz: Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo o Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. O caminho que Moisés pediu para a Deus, para conhecer, o caminho que Moisés pediu a Deus para conhecer. O caminho que os apóstolos e os primeiros cristãos andaram e perderam suas vidas, como Estevão, o primeiro mártir que morreu por causa do caminho, e no caminho, mas não negou a fé. Pelo contrário, seguiu firme no caminho para a vida eterna. Agora sim, vamos ver porque Yeshua Jesus é o caminho e não a estrada. Primeiro, vamos ver a definição, de caminho e de estrada, ou seja, qual a diferença entre eles. No ponto de infraestrutura e origem, estrada geralmente é uma estrutura planejada, construída e mantida por um órgão público ou esforço organizado para a circulação de veículos. Caminho muitas vezes surge de forma orgânica e não natural, É criado pela repetição de pessoas ou animais percorrendo a mesma rota como uma trilha ou senda. Ou seja, a estrada é construída por intervenção humana, mas o caminho é formado por pegadas. Por isso que Yeshua é o caminho que os patriarcas andaram, que Moisés andou, que os profetas andaram através da Torá, da palavra de Deus, e que os discípulos andaram com este caminho, Yeshua, Jesus, o Verbo encarnado. A estrada é larga, mas o caminho é estreito. Observe que quando pessoas começam a andar em um determinado lugar, principalmente em lugares que tem grama, mato, os rastros de pegadas vão se formando em um caminho. Por isso devemos andar pelo caminho que é Yeshua, Jesus. Foi por esse caminho que os heróis da Bíblia andaram e foram vitoriosos. Eles foram vitoriosos em suas jornadas. Agora vamos ver no sentido figurado. A estrada frequentemente é associada à infraestrutura da vida ou às circunstâncias externas, como dizem, a estrada da vida. E caminho refere-se à jornada pessoal, às escolhas individuais e ao modo de conduta. Disse que existem várias estradas, mas o caminho é um só, no sentido de propósito ou direção moral. O caminho que leva ao Pai é Yeshua. E a vida eterna é uma só, a saber, Yeshua, Jesus. Jesus é o caminho
que leva ao Pai. Fora dele é a estrada que leva à perdição. Yeshua, Jesus, é a verdade. Fora dele é só mentira e engano. Yeshua é a vida eterna. Fora dele é a morte e condenação eterna. Devemos trilhar esse caminho, que é a verdade, que nos dá a vida eterna. Persevere no caminho, persevere em Yeshua. Que o Eterno assim abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.